dia, bom dia, bom dia. Epa. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais uma Lâmpada Diária. Como é que vocês estão? Como é que foi de feriado? Espero que bem, graças a Deus, todo mundo voltando ao dia normal aí de serviço, né? Deus te abençoe onde você está. Ontem tivemos um culto maravilhoso, graças a Deus. Deu uma chuvidinha na hora, mas tudo certo. Logo passou. E é bênção de Deus para as nossas vidas essa chuvinha maravilhosa que cai sobre a terra. Vamos lá então, pessoal. Vamos voltar aqui a nossa leitura bíblica. Nós paramos. A nossa última leitura foi foram nos capítulos 4, 5 e 6 de Esther. E hoje nós daremos continuidade nos capítulos 7, os capítulos 7 até o 10. 7, 8, 9 e 10. Então abra sua espada junto comigo aí, versão nova Almeida atualizada, iniciando pelo livro de Esther no capítulo 7. Glória e glória do Senhor Jesus. Enquanto isso, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que abençoe não somente esse nosso dia, mas agora esse nosso momento de leitura bíblica, que Ele possa nos abençoar na compreensão do texto, a lembrança do texto, para que o texto possa saltar, as letras possam saltar, as palavras do papel, da plataforma digital, né? E fazer moradia na nossa mente, no nosso coração, para que possamos fazer uso e fruto da sabedoria, né? Das experiências contidas nesse livro, nesses livros, né? Na verdade, que são os 66 livros da Bíblia, que são a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, então. Feche os seus olhos junto comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nosso querido Deus amado, muito obrigado por essa noite que se passou e por esse dia que se inicia. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão me acompanhando, os que não estão também. Obrigado pelo Lâmpada Diária, pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, Deus. Obrigado, Pai, pelo nosso trabalho, seja onde meu irmão estiver, seu lar, nossa família, Pai. Obrigado, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua misericórdia que se estende essa manhã sobre nós. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas falhas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm magoado, têm nos ofendido. Que o perdão do Senhor esteja sobre nós, limpa as nossas vestes, nosso coração e mente. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós, e possamos, ó Pai, ser usados para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, ilumina nossa mente e coração para que possamos entender aquilo que estamos lendo. Muito obrigado, meu Senhor e Deus. Fica conosco, Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Sem mais, vamos lá então? Vamos para a leitura bíblica, Esther, capítulo 7, no verso 1. E vamos que vamos. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Rainha Esther: você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela.
e assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Olha que situação, né, meu amado? Olha que... Eu não sei se nós estamos lendo hoje, eu não sei se você faz lembrança do que aconteceu nos capítulos anteriores, mas Amã tinha preparado a forca, tinha comprado a morte dos judeus, né? E se voltou tudo ao contrário, se voltou tudo contra ele. Além da prática da fé de Mordecai que nós vimos aqui no Senhor, de Esther, nós vemos por outro lado também as consequências do pecado, da crueldade e da maldade de um homem, que se voltaram todos contra ele ainda em vida, né? Mas Deus é bom. Vamos lá. Finalizando o capítulo 7, vamos agora ao capítulo adiante, capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, e se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que foram selados com o anel sinete, não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E, segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sápatras, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até Etiópia. 127 províncias, cada uma no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel e sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros, montados em sinetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, e crianças e mulheres que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, do dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul, celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia. Conversões ainda, né? Analisamos o capítulo 8, agora vamos ao capítulo 9 de Esther. Verso 1. Vamos que vamos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos.
Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, a fama dele se espalhava por todas as províncias, e o seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho do Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidade de Suzã. O rei disse à rainha Ester na cidade de Suzã: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora qual é o seu pedido? Peça, ele será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Ester disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. O decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vila e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Os amados, só fazendo uma pausa aqui. Tem gente que pensa que o povo de Deus não pode se defender, né? Se tratando, por exemplo, de pátria. Aqui se tratando de um povo, de uma raça, de uma pátria, mesmo que esteja no Antigo Testamento, eles se defendem. Eles não só se defenderam, como atacaram os povos que os odiavam, né? Para que a justiça fosse feita. Tem gente que pensa que nós temos que ser mortos, ser vítimas eternas e tudo, ou confundem a questão do não matarás nos mandamentos do Senhor. A coisa não funciona muito assim, né? Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Eu falei isso, pessoal, só dando mais uma pausa, porque existe, segundo a palavra, uma guerra justa, né? E alguns fatores, alguns princípios para que essa guerra seja justa, em questão de honestidade, em questão de defesa, em questão de não ter outra saída. Existem algumas questões que tem que fazer. Mas os judeus de Suzã, no verso 18, se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos. Todos os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agadita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado sortes para que os assolar e destruir. Mas Ester foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, no nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia concedido. Os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar esses 2 dias segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. Até hoje, meu amado, se comemora. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração
após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes sinais de Purim dos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhe haviam ordenado, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência a respeito do jejum e do seu lamento. O decreto de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Finalizamos o capítulo 9 e vamos para o finalzinho, capítulo 10, que é só um pedaço pequeno. Vamos finalizar. Capítulo 10, verso 1. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis e da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão e seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Amém, amados irmãos, finalizamos aqui, no dia de hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura completa do livro de Esther, fazendo a leitura hoje dos capítulos 7, 8, 9, 10, fechando com chave de ouro aqui a leitura do livro, e amanhã, se Deus quiser, iniciaremos a leitura do livro de Jó, ainda no Antigo Testamento. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Feche seus olhos junto comigo. Pai, nós agradecemos a Ti, meu Deus, fechamos esse ciclo de oração no dia de hoje para com lâmpada diária. Obrigado pela leitura desse livro Esther, um livro maravilhoso que tem muito a nos ensinar em relação à fidelidade, em relação à compaixão, em relação à misericórdia, em relação, Pai amado, que vale a pena ser fiel ao Senhor, que vale a pena obedecer e andar nos teus caminhos de retidão. E o Senhor é justo e fiel. Muito obrigado, meu Deus. Eu peço ao Senhor que abençoe os meus irmãos no seu trabalho, no seu lar, a sua família, seu pão de cada dia, que os livre de toda tentação, de todo mal, Pai amado, que Satanás e os teus anjos caídos venham trazer sobre eles. Que eles possam sair vitoriosos dessas tentações. Que eles possam sair de hoje do Lâmpada Diária fortalecidos pelo Senhor. Os abençoe, Pai. Abençoe a todos nós em nome de Jesus. Seja conosco durante todo esse dia, que possamos glorificar o Teu nome através dos nossos feitos. Nos dá força para continuar. Que o Espírito Santo de Deus seja conosco e em nós o tempo todo. Muito obrigado. Amém e amém. Amém, meu amado irmão e irmã. Glórias a Deus pela sua vida, que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar comigo nesses momentos de leitura. Que Deus te abençoe grandemente. Que seja um dia abençoado. Que o restinho da semana seja abençoado em nome de Jesus. Aproveita ao máximo, glorifica o nome de Deus. Compartilhe a palavra, fale do Senhor Jesus enquanto é tempo. Tá bom? Que Deus te abençoe, você e a sua família. Tchau, tchau. E até a próxima.